Gaspar tem que ser o Vale do Silício da confecção infantil. Uma pergunta bonita, hein, cara? Hã? Mas eu acho que essa é a grande sacada, né? Profunda, né, cara? Mas eu acho que isso Nós temos que aproveitar quem agora. tá lá do outro lado, ele tá muito curioso. Claro. Nesse sentido. Esse é aquele momento que o empresário de Gaspar baixa a cabeça, aí um olha pro outro, diz, meu Deus, e agora? Como foi que chegaram no nome de Capital Nacional da Moda Infantil, que é um nome impactante para quem chega pela primeira vez e ouve? Douglas, eu sei que você é muito amigo do Pedrini e você respirou... É meu filho mais velho. Isso é bem curioso, que a gente estava nas nossas reuniões ali de trabalho. Valor Entrevista de hoje é uma edição especial, muita história a respeito da capital nacional da moda infantil. E para falar desse tema tão especial para essa cidade maravilhosa com 75 mil habitantes, nós trouxemos dois dos articuladores deste grande momento histórico para a cidade. Aqui nós vamos abordar como tudo começou, o envolvimento das pessoas certas para que esse título chegasse até a nossa capital e, claro, vamos deixar esse documentário para você, gasparense querido, que acompanha o canal Valor Entrevista. Hoje aqui ao meu lado, Pedrini, Eduardo Pedrini, empresário, e Douglas Junks, consultor de empresas na nossa querida cidade de Gaspar. Gente, muito obrigado por estar novamente aqui no Valor Entrevista. Eu que já entrevistei vocês dois, conheço muito bem, sei do trabalho e da competência dos dois. E para falar de um tema tão especial, né? Um tema que começou com o fervor da ideia de buscar esse título para nossa cidade. Eu quero começar perguntando para o Pedrini, que assistiu isso de perto, acompanhou de perto, participou. Motivo de orgulho hoje? Muito bom ter tido a oportunidade de participar desse processo, né? De algo que vai ser tão importante para a cidade, né, Alan? Tive a oportunidade de participar da gestão pública e lá a gente, através do Programa de Desenvolvimento Econômico Local, DEL, conseguiu acender essa fagulha, essa chama aí, que hoje está se tornando uma grande fogueira, né? Quanto tempo atrás? Porque é um planejamento a longo prazo. Isso mesmo. O programa DEL, ele começou em Gaspar em 2018. Então lá se começou a trabalhar um planejamento para a cidade, planejamento de longo prazo. Então hoje a gente tem um planejamento da cidade até 2038, foram 20 anos de planejamento. Especificamente na questão do têxtil, isso tomou uma grande forma em um dos trabalhos do DEL, que é descobrir em que a cidade é diferenciada, qual é a vocação dela, o que ela pode fazer de diferente que os vizinhos, que outros estados não conseguem fazer tão fácil, né? Sim. E lógico, o principal campo de competência, nossa principal vocação, singularidade, na lata deu o têxtil, né? Não teve como fugir disso, era sabido, né? Esse embrião começou no DEL, é isso? Isso, lá dentro do Programa de Desenvolvimento. Sim. Um levantamento de dados, na pesquisa, nas entrevistas que foram feitas, né? Inclusive tem uma curiosidade, lá na análise inicial, o pessoal tinha até um pouco de preocupação da dependência do têxtil, e isso, com a evolução dos trabalhos, conseguimos reverter, e hoje na verdade virou uma oportunidade, né? Uma potencialidade, né? Sim. Douglas, eu sei que você é muito amigo do Pedrini e você respirou... É meu filho mais velho. Você respirou isso, esse título para a cidade, junto com toda a equipe que participou. A mesma pergunta eu vou fazer para você. Motivo de orgulho, eu quero que você conte o sentimento hoje. Bastante orgulho, né? Eu acho que é uma conquista histórica, como você mesmo falou, acho que esse termo ele é preciso, é histórico, porque nós vamos levar isso para todo o nosso futuro, para sempre. Ou seja, Gaspar, ela é uma cidade que ela vem num ritmo de crescimento muito grande, ela vai se desenvolver muito,
mas ela não tem, diferentemente das cidades que nos cercam, né? Ela não tem um motivo de pertencimento, Sim. algo de orgulho. Nós somos coração do vale. Bom, isso é uma referência geográfica apenas, pelo nosso posicionamento geográfico. Mas nós não temos um valor que nos conecte com alguma coisa, né? E justamente esse valor, esse lema, essa fotografia que nos levou a achar essa potencialidade, né? Que foi que o Pedrini falou, têxtil. Bom, engatando agora na conversa do Pedrini, né? Ou seja, nos posicionando na história, nós estamos no momento em que nós confirmamos que o têxtil é a grande economia da cidade, né? Porém, eu posso dizer que ninguém tinha a noção exata do quanto era o potencial têxtil, né? Eu duvido que algum gasparense tivesse a exata noção do tamanho disso, né? da coisa, né? Mas vamos continuar a história aí. Qual é a próxima pergunta? Vamos lá. Eu quero saber e compartilhar com quem está nos seguindo, os nossos seguidores, quem acompanha o canal Valor Entrevista, como foi que surgiu o tema, o título. Como foi que chegaram no nome de Capital Nacional da Moda Infantil, que é um nome impactante para quem chega pela primeira vez e ouve. Imagina uma manchete no jornal, uma capa de revista, as mídias locais dando esse título efetivamente para a nossa cidade. Como foi que chegaram nesse nome? Quem pode falar? Essa eu deixo para o Douglas porque de todo esse momento ele foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Com dados, né, com informações precisas, foi o Douglas de uma reunião que a gente estava participando, então acho que tu é o cara certo. Assim, eu gosto sempre de dizer, eu não sei mais ou menos do que ninguém. A única diferença que talvez poucos têm quanto eu são 40 anos de vivência na área têxtil. Sim. E por eu já ter participado de entidades... A minha idade, praticamente. Né? Só de têxtil, né? Um pouco de experiência. E também pelo fato de atuar na área comercial das empresas. Então eu conheço o Brasil inteirinho. Legal. E como também fui diretor da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, eu conheço todos os polos têxteis. E tenho uma noção bastante grande dos números, das potencialidades de cada área. Quando o Pedrini levantou isso ali, talvez ele não tenha sentido esse impacto. Por quê? Porque ele não tem nem um comparativo, né, Pedrini? Não, nem sem desmerecer, mas assim, mas isso é grande ou não é grande? Né? São isso é importante ou não é? Isso é grande para Gaspar só comparado com o quê, né, Pedrini? E como filtrar a moda infantil? Porque uma empresa têxtil não disse se ela é infantil, ela tinha os números do têxtil. E você imagina, Douglas, a referência. Que referência tinha? Exato. E isso para mim eu tinha muito claro. Só para um pouco de, vamos dizer, de curiosidade. A indústria têxtil, ela é dividida em indústria do vestuário, Sim. cama, mesa e banho e tecidos técnicos. O cinto de segurança é um tecido técnico, por exemplo. Sim. Tá? Então, nós quando falamos têxtil, nós estamos usando o termo errado, né? Nós estamos falando de vestuário. Nós somos fortes em vestuário. Blumenau em cama, mesa e banho. Alto, Boteca, Brusque. Né? Brusque é muito forte na área de tinturaria e tecelagem, que são partes da cadeia têxtil. Sim. Né? Muito bem. Curiosidades à parte. Né? A malha é a tecelagem, né? Curiosidades à parte, vamos voltar ao assunto. Então o Pedrini, ele tinha um alvo. Gaspar é forte no têxtil. Isso no DEL. Isso no DEL. Foi... Que depois eu quero saber o que significa o DEL para deixar isso sinalizado também aos nossos seguidores. Aí eu acho que quando é para ser, entende? É aquela coisa de destino, assim, né? Aí estamos lá, eu e o Pedrini numa reunião, essa reunião que você se refere, na SIG, né? Isso estamos eu e o Pedrini lá numa reunião para tratar de uma questão de imposto, né? Ok, lá.
Aí ele trouxe para mim esse levantamento, Douglas, pô, estou fazendo um levantamento assim, pá, ótimo. A coisa não evoluiu, mas evoluiu logo em seguida. Aí o destino começa a conspirar. Fomos convidados, né, Pedrini? Vai me ajudando aí a lembrar as coisas aí. Sim. Fomos convidados para participar de um debate político na SIG. É uma tradição da SIG, né, Pedrini? Fazer esses debates pré-eleitorais, né? E era para deputado, né? Sim, para deputado. Estavam os dois candidatos 2018. O Marcelo Brick, o Celso Zucchi. Exato. Eles estavam debatendo e nós estávamos ali participando desse debate. Num determinado momento, Alan, olha só como é as coisas, né? Eu não saberia dizer quem, mas alguém falou, poxa, Brusque é berço da fiação catarinense. Blumenau, capital da cerveja. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. E Gaspar? Aí eu ainda juntei. Esse foi o ponto. Eu ainda juntei Luiz Alves e Ilhota, um com a cachaça e outro com a mão. Exato. Mas, e lá eles debateram, pois a gente não tem um senso, não tem algo para se orgulhar, a gente não sei o que, não tem... Pô, eu me lembro que eu estava sentado bem na ponta e eu consegui, Pedrinho, eu consegui essas fotos dessa reunião. Olha só. Tá lá. Tem que guardar. Vai fazer parte do acervo histórico. Isso mesmo. Tá? Dá para incluir aí na gravação. Exatamente. Inclusive mandar um abraço para a dona Leda. Exatamente. Ela vai receber essa foto pela frente. Né? Exatamente. Então, aí eu me lembrei da questão do Pedrini. Eu disse, gente, vocês sabem o quanto de indústrias de confecção infantil tem em Gaspar? Até me estranhou, porque nenhum dos dois políticos sabia, né? Mas não os condeno porque não é o ramo deles. Mas isso para mim é muito natural. Eu vou fazer um ajuste, não é que a gente condena, né? É que é muita coisa, né, Celso e Marcelo? É muita coisa na cabeça, tá? Aí o número não vem. Claro. Mas com certeza eles sabiam. Mas aí eu falei, olha, em torno de 500. É muita coisa. Eu posso... Aí o Pedrinho... A época, né? É legal falar dos números, né? Isso. Pra gente conseguir entender. Então a gente tinha mais ou menos 1.500 empresas do setor têxtil que foi feito o mapeamento, né? Exatamente. Dessas mais ou menos 937, eu tenho na cabeça, 937 eram confecções. Isso. E mais ou menos ali 60% infantil. Isso. E foi a grande sacada, porque dentro de confecção tu não imagina exatamente o que o cara trabalha. E essa foi a pegada do E aí, Pedrinho, é aquela história assim, ó. Me desculpa, mas nenhum gasparense faz ideia que tem mais do que 1.000 confecções dentro de Gaspar. Isso sem mencionar, né, Pedrinho, na época, 485 facções. Isso mesmo. Tá? Mais isso. Ou seja... Uma força econômica enorme. É que o nosso relevo, Alan, não permite enxergar. Não permite É diferente do polo industrial de Manaus, agora falando com propriedade, porque eu trabalhei no polo industrial, cresci no polo industrial. Tá tudo aglomerado, tudo junto, no horizonte. Né? E é plano. Você chega na bola da Suframa e olha, você vê o horizonte e aquele parque fabril enorme. Exatamente. Aqui tem essa questão do relevo. Realmente, você chega num bairro como Gasparinho, você já não enxerga o centro. Então, é uma surpresa até para quem passa por Gaspar, né, pessoas de fora que a gente fala, né, Pedrini? E eles, mas não parece? Não dá para ver? Não parece uma cidade tão pacata. Tão pequena, né? Pelo contrário. Exatamente. E aí eu disse, gente, por que não capital nacional da moda infantil? Já veio assim. Primeira vez que foi essa... Meu, cara, que legal. Eu não sei se na hora alguém levou a sério, né? Mas aí eu devolvo a bola pro Pedrini, porque o Pedrini é um cara esperto, um cara astuto. Ele tinha os números lá, alguém falou capital da moda infantil. O que ele fez no dia seguinte? Tu fosse atrás a gente precisou os números. A gente precisou validar isso, sim, né? Exatamente. Porque a gente tinha que confirmar se realmente era isso. Então, inclusive eu cito aqui, Douglas, o secretário Celso, né? A gente trabalhava lá na secretaria, o secretário Celso, o Délgio, são pessoas que contribuíram muito para esse processo. Porque um dos trabalhos que a gente fez foi fazer uma amostra, uma pesquisa
e fazer visitas em loco. Inclusive, eu acho que você foi em várias, né? Fui com o Celso. Fazendo a visita nas empresas para confirmar números, confirmar realmente a questão da moda infantil. Então, nessas pesquisas, nesse trabalho de campo mesmo que a gente fez, aí para nós ficou claro que realmente era o caminho a ser trilhado. Antes da gente continuar, eu quero mandar um abraço a todos que acompanham o canal Valor Entrevista, aos nossos patrocinadores. Este é um programa especial, um programa histórico. Nós estamos comentando sobre a capital nacional da moda infantil. Tá gostando do nosso papo? Deixa aquele like, faz aquele comentário, acompanha nossas redes sociais, @Valor Entrevista, para aumentar a nossa audiência. Já voltamos para a nossa segunda parte. Não saia daí. Hoje no estúdio, Eduardo Pedrini, Douglas Junks. O Douglas vai fazer um comentário a respeito do que o Pedrinho tinha falado antes, né? Nós estávamos falando de números, né? Do real potencial. Para quem está nos vendo, para ter uma ideia de quanto robusto é o nosso... Ele é tão robusto que sequer ele foi questionado por nenhuma entidade, nenhuma outra cidade, nenhum outro estado do Brasil. Tá? Mas existe uma cidade no interior do Paraná, lá no extremo oeste, chamada Terra Roxa. Terra Roxa é capital nacional da moda bebê. Olha só. Tá? E ela é capital nacional da moda bebê com 50 indústrias. Olha a diferença. Nós temos 10 vezes mais. Isso dá para o nosso cidadão ter ideia de quanto é forte esse segmento aqui em rural. Existem cidades que talvez produzam mais. Pomerode é uma cidade que produz muito infantil, mas... concentrado em algumas empresas, 3 fábricas, entende? Nós é muito fracionado. Então isso é muito importante. Eu só queria para fazer um comparativo de uma outra capital nacional e de um segmento que é correlato ao nosso, né? Seguindo essa história, tem aí a importância e a participação efetiva do DEL. Então, como eu tinha comentado antes, eu gostaria que você explicasse agora o que é o DEL para quem está nos acompanhando. O DEL é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local. Ele é um projeto criado pela FACISC. A FACISC é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, que é ligado à SIG. Então, esse programa ele é conduzido por alguns consultores que trazem uma metodologia que foi trazida lá da Alemanha. Depois a gente vai citar inclusive o Andréas aqui, né? Tem uma curiosidade também. Tem uma curiosidade bem bacana da importância da participação dessas pessoas no processo, né? Então o que o DEL procura fazer? Ele procura trazer para a cidade o entendimento de que dentro da cidade se pode criar um ciclo econômico produtivo, de crescimento e de melhoria, principalmente da qualidade de vida, ou seja, aliar o crescimento com a qualidade de vida. Esse basicamente é o significado. Geração de emprego e renda, isso mesmo, oportunidades. Então é estratégico para isso. Isso mesmo. Desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento econômico da cidade. Show. Que é crescer com qualidade. Isso. E eu gosto de complementar sempre, tá? Que ao meu ver é a virtude do DEL, tá? É a visão de futuro. É a visão do futuro. O brasileiro ele não tem essa cultura de olhar lá na frente. Muito menos o brasileiro político. Tá? Então, para mim, essa é a maior virtude do DEL. É você estar olhando 20 anos lá na frente, né, Pedrinho? Isso mesmo, pensando a longo prazo. A longo prazo. Tem um outro ponto importante, Alan, que eu acho que é válido citar, que o DEL ele traz a participação da sociedade na gestão, a segunda maior do virtude. Planejamento. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em Gaspar são 23 entidades que participam do DEL. Legal. Então, vocês imaginam todas essas entidades sentadas, conversando e interagindo com o poder público, que é uma coisa muito difícil, né? Importante também. Muito difícil. Então, é o poder público, a sociedade produtiva e a sociedade civil unindo esforços para realizar o que foi planejado. Então imagina, tudo que é lançado ali, ele ganha e pode ganhar uma força muito grande simplesmente pela participação das pessoas. Ainda seguindo esse rastro histórico desse título tão importante para a cidade de Gaspar, aí começa o planejamento. Deu tudo certo, o nome é esse, está tudo ok, tudo organizado, os dados estão levantados. Por onde começar? Eu acho que 2 suportes foram fundamentais, tá? Além do DEL, da estrutura do DEL, né? Porque por trás disso tudo tem uma estrutura, né, Pedrinho?
Em fevereiro de 2019, só para localizar o pessoal no tempo, essa entrevista, não, debate que houve, que startou, foi em agosto de 2018. Tá? Em 2019, em fevereiro, dia 28 de fevereiro, a SIG oficializou a criação do núcleo têxtil. Legal. Tá? Então ali se incorpora o núcleo têxtil, a SIG, junto com o Odel, deram os primeiros passos. Na gestão do Nelson Bornhausen. Na gestão do Nelson Bornhausen. Aí vem o próximo passo. Montamos um portfólio, uma apresentação. Tá? O Pedrini fez esse trabalho ele fez praticamente sozinho. Eu entrei depois com o discurso do seguinte: pode acreditar que é verdade, eu garanto, eu sei. Legal. Entendeu? Sentamos com o Nelson Bornhausen lá na SIG, de pronto comprou a ideia e aí começou um trabalho em equipe. Sim. Começou um trabalho fundamental, né? Exatamente. Eu sempre digo, ele com o conhecimento dele, ele não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse dado o potencial disso ali. E nós dois juntos não iríamos a lugar nenhum se alguém não pegasse isso, botasse debaixo, não acreditasse, não comprasse a ideia, e tocasse para frente. O que é o tocar para frente? Novamente, ele e o Nelson Bornhausen também não iríamos a lugar nenhum. Por quê? Porque um título desse tem que vir de Brasília. Sim. Demanda de uma articulação política, né? Política. E aí entra o Nelson Bornhausen para fazer o link entre um fato e um sonho. É bem isso, nós temos o fato e vamos atrás de um sonho. O Nelson Bornhausen então entrou como presidente da SIG, como pessoa que era vice-presidente do DEL. Vice-presidente do DEL, isso, muito bem lembrado. Vice-presidente do DEL, foi bater na porta da prefeitura. Olha aí. Foi muito bem atendido pelo nosso Celso de Oliveira. Sim. E consequentemente em seguida pelo nosso prefeito. Só para lembrar que nós estamos falando do início do ano de 2019. Já na gestão de Kleber Vandal. Isso, eu me recordo muito bem o momento que o prefeito recebeu essa informação, recebeu o portfólio, os documentos. Essa é uma pergunta crucial. Qual foi a aceitação dele? Eu fiquei até surpreso, acho que o Douglas também na hora. Eu já conhecia um pouco porque eu estava na gestão, mas o prefeito na hora ele ficou impressionado com tudo aquilo, ele já vinha acompanhando de perto, mas quando ele viu aquele material todo, ele pegou o celular na hora e já ligou pro deputado Peninha. Exatamente. Botou no Viva Voz. Tem que ser, né? Na hora. Na hora. Quando tem que ser, tem que ser. É por isso que eu digo, uma sequência de situações que o destino colocou e as coisas foram se juntando rapidamente, entendeu? Então, novamente, o Nelson foi um elo, o Celso outro elo, o Kleber também, nós não seríamos capital nacional da moda infantil se parasse no Kleber. Ele fez a outra articulação, que foi com o deputado Peninha. Né? Já que estamos no âmbito político, e para não esquecer de ninguém, o próximo elo foi a bancada catarinense, né, Pedrinho? Nós fomos Fomos protocolar esse projeto pessoalmente em Brasília. Visitamos a maioria da bancada catarinense na Câmara e no Senado. Eu me lembro de uma foto nas redes sociais de vocês. Isto, tá? Fomos muito bem recebidos, fomos muito bem orientados. Como fazer, como tal. Então foi tudo. Tivemos feedbacks de orientação prática. Legal. De deputados que falaram assim: beleza, a gente deixa eu passar aqui, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, porque não adianta ter o título. Né? Feedbacks bem orientativos e importantes. Exatamente. E aí tivemos nesse inteirinho. Foi falado com os senadores também, né? Sim, Câmara e Senado. Tivemos a pandemia que atrasou um pouquinho, né? Porque na verdade nós vamos 2 anos, era para ter levado 1. O procedimento normal leva em torno de 1. A nossa bancada foi extremamente atuante, o deputado Peninha realmente ele comprou o negócio. Tá? Tivemos a sorte, novamente, do presidente da CCJ ser um catarinense. Darcy de Matos. Darcy de Matos, Joinville, abraço aos nossos seguidores de Joinville. Então, deu tudo certo.
Legal. Deu tudo certo. Tu sabe o que me chama a atenção, pessoal, é que nesse tempo histórico, Gaspar, os trabalhadores da área do vestuário, todos trabalhando, todos envolvidos com a cadeia produtiva e sem ter noção do que viria pela frente. E a gente estava falando aqui antes, e eles são os responsáveis por isso, né? Exatamente. Eles são os produtores, os sangue, que botam a mão na massa, que estão no dia a veia. dia lá. Sem a cadeia produtiva não existiria isso. Exatamente. Então, se num determinado momento da história entramos eu, o Pedrini e os demais que eu citei, isso só aconteceu porque eles vieram antes de nós. E tem um detalhe, neste mesmo período surgiu o prêmio de costureira do ano, ou dia da costureira. Foram vários projetos que nesse meio termo, antes de vir o título, esse foi começaram a ser executados. Né? O dia da costureira, novamente. Por que foi fácil para mim dizer vamos comemorar o dia da costureira? Por quê? Porque eu trabalho no ramo. Eu sei que dia 25 de maio na empresa já comemorava, né? Já comemorava. Dia 25 de maio é o dia da costureira, não é invenção minha, já é o dia nacional da costureira. Mas para você ver como a gente estava tão desconectado aqui em Gaspar, que a maioria dos empresários, e muito menos as costureiras, sabiam que existia. O que eu gostei no prêmio foi que vocês premiaram a mais jovem, né? A mais experiente, teve 3 premiações, né? A mais tempo com carteira assinada e a mais idosa. A mais idosa. E a mais em atividade. Em atividade, exatamente. Legal, vamos dar um beijo para elas. Elas adoraram. Ela é o fundamental e vai ter mais. Na verdade, foi emocionante, né, Douglas? A gente levar elas lá para comemorar isso no Fazenda Parque Hotel, que foi um grande parceiro. O relato delas, pode citar, foi realmente emocionante. Eu acho que todo esse grupo que eu citei, eu sou o mais velho. Mas, então, mais experiente. Vai ficar mais bonito, né? Mas o fato assim, é que para mim essa conquista, eu tô falando de modo pessoal, tá? Essa conquista para mim ela premia a minha vida, entendeu? E o dia da costureira me pegou muito pelo coração, porque uma delas falou: poxa, olhando para mim e para o Pedrinho, porque fomos nós lá entregar, né, o prêmio lá, em meio à pandemia, né, elas disseram: puxa, nós nunca pensamos que alguém ia lembrar da gente algum dia. Então, isso cravou fundo. Foi impactante. Eu nunca esqueci e cito isso várias vezes. Foi uma das coisas marcantes da minha vida. Uma delas disse: nós nunca pensamos que alguém um dia ia lembrar da gente. E aí uma curiosidade, mais uma curiosidadezinha rápida, têxtil. Toda a operação têxtil do vestuário, ela é automatizada, você sabia? Todas elas você tem uma máquina para fazer. Sim. A costura não. E não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. A costureira ainda é insubstituível. Um profissional de altíssima qualidade que faz a diferença enorme para esse setor têxtil e do vestuário aqui na nossa cidade e no Vale do Itajaí, né? Que na maioria polos têxteis nós temos no mundo inteiro. Sim. Né? E em vários deles existem estátuas homenageando a costureira. Por quê? Porque ela é o símbolo universal da indústria têxtil. Acaba de surgir mais uma ideia, por que não? Olha, uma estátua simbolizando este dia tão especial. Ela é o símbolo. 25 de maio. 25 de maio. 25 de maio. Né? Próxima pergunta, senhora. Vamos nessa. Antes da gente seguir com o nosso bate-papo aqui com o Eduardo Pedrini e o Douglas Junks, quero mandar um abraço a todos vocês que fazem parte da nossa história aqui no Valor Entrevista. 345 vídeos, 4 anos de história, algumas pessoas queridas que já passaram por aqui, na verdade todas que já passaram por aqui já nos concederam uma entrevista. Eu agradeço de coração e a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós vamos para a terceira parte do nosso papo com essas duas feras aqui, que são articuladores de um título muito importante para a capital, aqui, capital nacional da moda infantil, para a cidade de Gaspar. Já voltamos. Valor Entrevista Especial hoje, programa em homenagem a um título que é muito importante para a cidade de Gaspar, que é o título de capital nacional da moda infantil. Para não fazer injustiça, tem muita gente envolvida,
Vocês comentaram anteriormente que tem mais 2 nomes que é importante que a gente cite, né? No âmbito político, nós estamos falando. No âmbito político, importante. Estamos falando. Vamos continuar, nós estávamos falando do assunto das costureiras, né? Sim. Eu quero citar aqui e agradecer um companheiro que todas as nossas causas que levamos a ele ajudou a intermediar, a ajudar, mas especificamente no Dia da Costureira, quem entrou com esse projeto na Câmara, porque é obrigado a passar pela Câmara, né? É uma data municipal, é o nosso vereador Júnior Ostins, né, que também botou isso debaixo do braço, fez acontecer. Comprou a ideia e foi. Agora, nós temos o título estadual, né? Pedrinho, fala sobre isso. Então, aí é que tá. A gente já pula para o capital nacional, mas esquece que tem aqui o estadual. Já somos a capital estadual da moda. Exatamente. Isso é bem curioso, que a gente estava nas nossas reuniões ali de trabalho, e naquela reunião a gente estava recebendo o consultor da Facisc, o Andreas Doller, né? Um alemão. Hoje mora em Joinville e ajuda no Dell. E ele assim, tá, mas vocês estão falando da nacional, e o título estadual? Se daqui a pouco outra cidade daqui solicita o título estadual, vocês vão ficar com o nacional e sem o estadual? E ninguém tinha pensado nisso? Não. Por incrível que pareça. Não parece não. Fato histórico, uma curiosidade. Era tão grande que a gente já pensou e... Mais ou menos que nem time de futebol, né? A cabeça já estava lá. O futebol está disputando a Libertadores, ele deixa o estadual. O estadual é mais um. Joga o time reserva, né? Mas aí é que tá a grande importância. Santa Catarina, um estado riquíssimo, dentro de um país com potências enormes, não dá para deixar de lado um título estadual. Existiam cidades que realmente já são referência em moda infantil. Sim. É claro que não tem o volume que a gente tem, mas, por exemplo, Pomerode, Guabiruba, elas já são expressivas, principalmente em algumas empresas, né? Até mesmo Jaraguá do Sul, né? Malve, Marisol. Então, foi uma sacada que o Andrés deu, né, Douglas? E prontamente, novamente, o Pedrinho pegou, não, deixa comigo. Sim. Pegou e fez todo o caminho de novo. Fez o projeto para o estadual. Isso mesmo. Aí é o mesmo caminho do projeto? É o mesmo caminho. É o mesmo caminho. A gente novamente, lógico, passou pela secretaria, o Celso Oliveira, o Nelson colaborou. Levamos pro prefeito Kleber e o Kleber escolheu dentro da... É até engraçado, Pedrinho, porque assim, volta lá. Só um minutinho, porque a gente Vamos botar um passinho para trás. A gente precisa do título estadual, a gente já está pensando no capital nacional, mas precisa do título estadual. Isso mesmo. E aí a aceitação foi o mesmo caminho, né? O Kleber teve... Bom, lá ele precisava no âmbito federal, né? Sim. Aqui ele precisava de um parceiro no âmbito estadual. Sim. Continua. E aí, né, o Kleber já pegou dentro dos contatos deles, fez o contato com o deputado Vampiro. O Vampiro na hora já conhecia. Acho que Criciúma, né? Sul, né? Hoje é secretário de Estado, né? Então um cara muito bem articulado que conseguiu conduzir numa velocidade rápida mesmo, muito rápido. Tanto que a gente já tem esse título aí há alguns meses aí. Acho que foi abril, né? Já faz mais de ano, né? Já faz. Não. Foi agora, né? Agora, abril. Isso. Só é importante, nós estamos no ano de 2021. Todo esse... Começou em 2018. Toda essa história. Então, para a gente fechar essa parte mais política da coisa, é fundamental também citar a participação das entidades. Exatamente. Com certeza. Então, nós tivemos aí quais entidades participantes? Dentro do DEL, todas as entidades colaboraram como puderam, mas a gente tem algumas entidades que tiveram uma participação efetiva, por uma SIG, a gente pode citar também o IFSC, né, doutora Ana, a AMP. Por um motivo muito simples, né? Porque são as entidades pelo grande envolvimento, né? Que estão envolvidas com o segmento. Sim. Qual é o maior número de associados da AMP? Têxtil. Da SIG? Têxtil. O IFSC é voltado para o setor têxtil. Então é natural que haja uma conjunção maior de interesses, né? Alguém da CDL? Ou a CDL entra depois? Não, tem a participação da CDL através do DEL, né? Legal. Então, diretamente, alguns projetos. Lojas, legal, bacana. Exatamente. Bacana. Assim, Alan. Até no próprio prêmio da costureira, a gente acionou o CDL para contribuir, ajudar. Exatamente. Então, todos têm a sua participação. Tem.
Eu diria mais, tá? Eu acho que foi uma das raras vezes, tá, que eu vi Gaspar unida em prol de uma coisa. Sim, eu recebi recentemente um empresário aqui e ele falou isso. Ele falou: nós temos uma região muito rica, mas um pouco desunida. E isso é uma das teclas que muitas pessoas batem. Nós precisamos estar mais unidos. Nós tivemos aqui uma palestra do Alan, lá de Pernambuco, lembra? Que foi no IFSC. Isso foi um dos projetos, né? Foi um dos projetos, inclusive. Conexão Santa Catarina, Pernambuco. Isso mesmo. E ele deixa bem claro: se vocês se unirem, ninguém segura Santa Catarina, sobretudo o Vale do Itajaí. Exatamente. Então, as entidades se uniram, a população se uniu, a imprensa se uniu. Verdade. Tivemos apoio de todos os jornais, jornais, televisões de Blumenau, né? NSC, a RIC. Na época era RIC, né? Agora era RIC Record, agora é NDTV. Exatamente. O Valor Entrevista. Por muito tempo eu anunciei aqui, Capital da Moda Infantil. Exatamente, TV Gaspar, enfim, toda a imprensa de Gaspar, né? O Metas, o Cruzeiro, todos eles sempre noticiando, apoiando, cobrando, ajudando. Então realmente foi uma união fantástica. Os empresários que fazem parte do núcleo têxtil, né? Sim. Que o núcleo têxtil ali, vamos dizer assim, ele centralizou tudo, né? Junto com o Odel. Né? Ele era a frente de trabalho. Era a frente, até porque é o núcleo têxtil, né? Então tem tudo a ver. Aí o Wilson, o Roberto, a Marli, né? o Nelson da Paroli, e aí vai, não quero ser injusto esquecer alguém. Então todos do núcleo têxtil, né? Nos unimos com o restante da comunidade e conseguimos isso aí. Antes da gente continuar, eu quero que a gente saia um pouco deste momento mais político, mais das entidades, e a gente vai começar a falar a respeito do... Bom, eu tenho o título agora. Day After, né? Eu tenho o título agora, e esse título serve para quê? Quais são os focos a partir de agora? Eu sei que tem que melhorar infraestrutura, eu sei que tem que melhorar a qualidade do trabalho, do serviço, a estrutura das empresas, a mobilidade urbana. Tudo isso muda com esse título e é o que a gente vai começar a conversar agora. Ponto de partida, de início. O título está aí, bacana. Por onde começar a mudança? Eu acho que uma coisa importante a citar é que a questão do têxtil, o título vem para consolidar, vem como uma premiação. Ou seja, na questão de produção, nós já somos. A produção já está aí, o pessoal está evoluindo, mas agora vem as oportunidades que isso pode trazer para nós. E vou dizer mais, as oportunidades principalmente são para outros setores. Sim, exatamente. Lógico que vai ter as oportunidades específicas, mas os outros setores vão poder aproveitar isso. Exatamente. E também, é claro, as responsabilidades, que a gente vai ser muito mais cobrado, a gente vai ser muito mais questionado. Então, aí vem várias ações. E legal, como a gente já era, que a gente não esperou o título para começar a fazer. Sim. Então, desde a visualização desse potencial, o Núcleo Têxtil, como Câmara Técnica do DEL, já começou a produzir lá uma série de projetos. A gente já citou alguns aqui, né? O Fórum, que foi o Conexão Santa Catarina-Pernambuco. Sim. Já falamos do Dia da Costureira. Tem o Costurando Gaspar. Isso mesmo, tem o site Costurando Gaspar. Então... Ou seja, a gente já começou a colocar em prática os projetos ali, vamos pensar assim, de curto prazo, para começar a visualizar. Né? Tem uma coisa, pessoal, que eu acho muito legal compartilhar também. Como professor, nós temos uma estrutura educacional pronta. Você tem ali a parceria com o IFSC, por exemplo, mandar um abraço para a Ana. Comenta a respeito da importância do IFSC. Assim, o IFSC é fundamental no sentido de que para qualquer coisa que você queira fazer crescer, melhorar, você precisa de mão de obra especializada, capacitada, né? Mas aproveitando lá o gancho do Pedrini e fazendo algumas colocações, por ser do segmento fica um pouco mais fácil avaliar, né? Assim, eu diria que conquistar o título de capital nacional da moda infantil foi mais fácil,
do que nós trabalharmos as oportunidades. Os desafios que vêm pela frente. Tá? Eu acho que o grande abacaxi começa agora. Tá? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que eu penso a respeito disso. O Pedrinho já falou algumas atividades que nós fizemos, né? E aí eu poderia somar algumas outras, algumas até filantrópicas, né? Durante a pandemia, né? Nós somos responsáveis por distribuir 35 mil máscaras, né? E aventais para o hospital, para a PM, para a Polícia Civil, né? Para a congregação vicentina, né? Para a catedral, para as empresas protegerem os seus colaboradores. Sim. Então foi um trabalho do núcleo têxtil. Campanhas diversas. Exatamente, também, né? Mas prevenção. Muito bem. O que eu penso é muito simples. A partir de agora nós estamos sob os holofotes do Brasil em relação à confecção infantil. Um outro número interessante: 57% do que é produzido para os magazines no Brasil, ou seja, são os grandes consumidores, né, saem de Gaspar. Metade, né, da produção. Eu estou tentando fazer uma coisa muito difícil, que é fechar o volume de produção infantil mensal em Gaspar. Eu diria que se eu falar 15 milhões, é um pouco mais. Se eu falar 20, é um pouco menos. Sim. Como é o número inicial, eu diria em torno de 17, 18 milhões de peças mês. É um número substancial. Nossa. Tá? Agora, nós somos conhecidos lá fora como um grande produtor. Volume, né? Volume. Mas assim... Preço. Exatamente. Então nós fornecemos, na sua imensa maioria das nossas fábricas, a nível de produção, para magazines. Então nós não criamos, nós não projetamos, nós não inovamos, nós fazemos uma encomenda. A cadeia de inovação precisa melhorar. Exatamente. Agora, sendo referência, o que... desculpa até como é que é a comparação que eu vou fazer, mas eu costumo dizer, Gaspar tem que ser o Vale do Silício da confecção infantil. Exatamente. Daqui tem que sair os melhores profissionais da área operacional, que é técnico têxtil, tintureiro, modelista, estilista, mas também tem que sair tecnologia, a inovação. Tanto na área operacional, ou seja, na produção, quanto na área de criação. O que é moda? Sim. Moda. Referência na moda infantil. Moda. As tendências de cores têm que sair daqui. As tendências da moda têm que sair daqui. Os melhores profissionais têm que sair daqui. Pô, nós somos capital nacional da moda infantil. Nós temos que explorar o comércio. Aí nós vamos começar a entrar na área que o Pedrinho falou, os demais. O comércio, podemos olhar muito perto. Idiota. Sim. Brusque. Não precisa nem chegar em Brusque, é só no caminho daqui a Brusque. Nós teremos 3 shoppings em Brusque. Tem uma coisa interessante nesse sentido do comércio, né, Douglas? O Douglas acho que foi até mais abordado nisso aí. Mas uma das primeiras perguntas que surge: tá, vocês são capital nacional da moda infantil, onde é que eu compro? Exatamente. Então, onde é que eu compro? O nosso pessoal do comércio tem uma oportunidade enorme, tá? Nós somos capital nacional da moda infantil, mas não temos nenhum evento relacionado. Nós não temos uma feira relacionada. Exatamente. Nós podemos trazer seminários, eventos, exposições, feiras de maquinários, fornecedores da indústria têxtil, né? Nós temos 1000 empresas que compram equipamentos, vai gerar implementos, vai gerar movimento para a cadeia hoteleira, vai gerar oportunidades para mim, como por exemplo com a mídia que eu faço aqui no estúdio, de entrevistar grandes nomes que vem de fora, né? Restaurantes, bares, exatamente, hotéis, enfim. Os outros recursos turísticos que nós temos, a pessoa vem aqui, bom, já que eu estou aqui, eu vou conhecer lá. Né? Com a pandemia surgiu diversos e-commerces, né? Soluções nesse canal de venda, né? Até recentemente nós recebemos o Eduardo Christian, né? Que é uma das maiores assumidades, né? Você entrevistou? Ele esteve aqui no Valor aqui, e ele disse que ele vindo do aeroporto para Gaspar, ele passou na frente do maior e-commerce de Gaspar. Todos sabem quem é.
Eles, moda infantil? Não, cama, mesa e banho. Pô, vocês são capital da moda infantil e o maior e-commerce é de cama, mesa e banho? Esse questionamento foi interessante. Um dos maiores do Brasil. Isso. Nós recebemos uma professora que veio dar uma palestra numa unidade de Universidade de Gaspar, lembra? Sim. Aí ela... poxa, nós tínhamos recém-protocolado em Brasília e ela viu isso na mídia. Poxa, legal, eu tenho filhos, onde é que eu posso comprar? Porque eu cheguei cedo em Gaspar, fui dar uma volta para comprar moda infantil e não achei nenhum lugar. Esse é aquele momento que o empresário de Gaspar baixa a cabeça, aí um olha para o outro, diz, meu Deus, e agora? E a gente tem que mudar essa realidade. Quando a pessoa diz, onde é que eu posso comprar? Aí tem que levantar a cabeça, dar um endereço, vai aqui, vai ali. Inclusive tem projeto para um shopping, né? Tem. Mas isso é uma coisa que eu não posso comentar em público, porque eu preciso respeitar. Eu e o Pedrinho estamos envolvidos nisso aí. Tá. Mas vem novidades. Mas projeto grande, bem localizado. Mas assim, a única coisa que nós estamos fazendo é tentando trazer alguém que invista. Sim. Ok? Agora, dali para diante é o investidor que tem o direito de fazer a apresentação disso, né? Pessoal, nós vamos para o último bloco da nossa conversa sobre esse tema tão legal que é a capital nacional da moda infantil. Aqui ao meu lado Eduardo Pedrini, Douglas Junks, eles que são articuladores e conseguiram trazer junto com toda uma cadeia produtiva da cidade este título para nós. Não saia daí, já voltamos. Programa especial, um programa que comemora o título de capital nacional da moda infantil para nossa querida cidade, coração do vale, dos nossos amados gasparenses. Gente, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa por ser feita, mas como é que a população que está nos acompanhando, os empresários que estão nos acompanhando, como é que efetivamente eles podem aproveitar as oportunidades? Porra, uma pergunta bonita, hein, cara? Mas eu acho que essa é a grande sacada, né? Profunda, né, cara? Mas eu acho que isso nós temos que aproveitar quem agora. Quem tá do outro lado, ele tá muito curioso. Claro. O título já tá no bolso, agora o que nós vamos fazer? Tem que botar... Tudo muito bonito, mas e aí? Como é que pode vir? Eu acho que o básico é o básico mesmo. Né? Quem me conhece, eu sempre falo, né, o Eduardo? Pô, temos que fazer o óbvio primeiro, né? A gente não faz divulgar. Divulgar. E tá na mão, né? Tá na mão. Divulgar. Sem inventar nada. Divulgar. Assim, mas a primeira coisa que eu faria, tá? A primeira coisa. Deu certo por quê, Eduardo? Por causa da união. Sim. Conseguimos o título? Junta essas entidades, junta essas pessoas influentes, convida alguns empresários, traz a prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento que estão ligados diretamente a isso. Gente, vamos fazer um grande seminário, um grande debate. Capital Nacional da Moda... Olha o título, ó. Capital Nacional da Moda Infantil. E agora? Exatamente. Fazer um grande lançamento, né? Então fazer um grande debate para quê? Para nós construirmos um cronograma de ações. Sim. Tá? Porque sem organização, sem planejamento, e aí novamente, lembramos o DEL. O DEL ele dá certo por causa da metodologia, por causa do programa, sim, por causa de um cronograma de atividades. As pessoas envolvidas. Exato. Então você cria compromissos. Quem está ali tem tarefa para entregar com data. Exatamente. E eu acho que nós temos que... Deu certo, aquela história, né? Deu certo, repete, não mexe em time que está ganhando. O Pedrinho falou que já tem até a logo. Né? Isso, tem a prefeitura já contratou Importantíssimo você ter a identidade visual, já está pronta. E não precisa nem investimento, é só colocar no seu site, no seu catálogo, na sua etiqueta, produzido na capital nacional da moda. É a questão do selo. Aí novamente, né, a questão do pertencimento. Você tem que, o gasparense tem que ser o primeiro a comprar a ideia, ele tem que ser o primeiro a divulgar, o primeiro a se orgulhar. Então, pegar os nossos empresários, né? Nós temos aí centenas de indústrias. Essas centenas de indústrias jogam o seu produto no país inteiro. Algumas exportam, América do Sul, algumas para a África, para a Ásia, para os Estados Unidos. Tá? Quantas delas já colocam lá no catálogo, no Instagram,
no Face, enfim, nas suas mídias. Fábrica tal, capital, na cidade da capital nacional da moda infantil, ou produto, lá um tagzinho no produto, produzido na capital nacional da moda infantil. Isso me recorda muito, voltando a falar da Zona Franca de Manaus, lá todo produto que sai, que é eletroeletrônico, tem a gaivotinha e embaixo produzido na Zona Franca de Manaus. Exatamente. É um selo que é para o mundo inteiro. Exatamente. Então, uma das coisas que nós vamos, nos primeiros passos que nós vamos dar, é essa questão do selo. Criar um símbolo, né? E produzido em Gaspar. Exato. Símbolo de qualidade. Né? Símbolo de qualidade. Ou seja, poxa, se aqui é a capital, o melhor tem que ser feito aqui. Sim. Né? Nos aspectos de qualidade, de diferenciação, de inovação, tem que ser daqui. Eu acho que é legal citar, Douglas, que às vezes o pessoal, tu citou isso, né? O pessoal se preocupa em fazer grandes projetos, grandes entregas e às vezes pode aproveitar uma oportunidade que está na mão. Eu lembro nitidamente de uma reunião na AMP, do núcleo têxtil da AMP, que foi criado posteriormente. Tu vai falar do Costurando Gaspar. Isso mesmo. A gente fez essa reunião, a gente fez uma reunião com uma outra pauta, né? E no meio da reunião volta-se sempre aquele assunto: dificuldade de mão de obra, dificuldade de contratar. E o Adriano estava presente nessa reunião, o nosso... O homem da NASA. O cara da NASA, né? Que a gente brinca com ele, né? O Adriano Geyers, grande fera. Grande empresa. E aí a gente começou a discutir e o outro falando: não, mas eu conheço costureiras que não têm serviço. E aí o Adriano: tá, mas peraí, tá faltando mão de obra e tem gente que não tem serviço? Como isso? Na hora ele falou: vamos criar uma plataforma para conectar esse pessoal. Exato. Saímos da reunião, ele já baixou lá o site, já fez a... Mas, Eduardo, você esqueceu o início da conversa. O início da conversa. Aí eu até tenho vergonha de contar, mas eu vou contar porque a vítima sou eu mesmo, né? Mas a partir do que eu vou contar, é isso aí que o Petrini falou, tá? Mas a história é o seguinte: nós estamos numa entidade de micro e pequenas empresas, ou seja, a base, né? Onde tem muito prestador de serviço. Sim. Né? Poxa, e esses prestadores de serviço, eu vou te dizer que a maioria das fábricas não conhecem, porque as coisas não se conectam, não se falam, né? Então nós temos dezenas de prestadores de serviço. Então eu, 60 anos, né? Cabeça ainda meio ultrapassada nessa área aí, eu disse: gente, por que a gente não faz uma feira? Vai lembrando da história ali. É verdade. Por que a gente não faz uma feira para esse pessoal se conhecer, se apresentar? Faz lá uma standzinho. Aí alguém falou: vamos falar com a Bung e coisa e tal, e vamos fazer um final de semana, um sábado, domingo. Aí o Adriano: cara, isso é coisa de velho, cara. Feira! Cara, hoje é tudo aqui, ó. Tem total razão. Todo mundo tudo aqui. Vamos fazer isso online. O Costurando Gaspar, para quem está acompanhando a gente, pesquisa aí nas redes sociais, na internet. Costurandogaspar.com.br. Nada mais é do que uma rede social. Isso, cara. E o costurando, é importante dizer, costurando não quer dizer costureira. Isso mesmo. Quer dizer o costurando de interligando as partes, costurando as partes, né? conectando as partes, ou seja, os prestadores de serviços, toda a cadeia produtiva, vendedores e compradores, e ali sim existe uma aba aonde, se você pode oferecer seu serviço, né? Serviço, aí sim entra uma costureira. Sim. Mas o costurando não é necessariamente. Tem empresas que colocam as vagas disponíveis lá também. É de networking. Exatamente. Está precisando de um produto, de um serviço? Isso. Costurando Gaspar, é lá que você vai encontrar. Exatamente. Então nasceu assim. Eu queria fazer uma feira no final de semana. Coisa de velho. Um exemplo que parece simples, né? Até engraçado, né? Mas tá na mão da gente. A gente tem que só pegar esses insights e colocar em prática. Pedrini, pegar mais um link teu que eu acho que me veio à cabeça agora, que é fundamental. Agora falar. Ele tá pegando o link. É a participação do empresário. Participar.
Participar. Se unir e participar. Participar. Nós temos 2 entidades, falando exclusivamente agora da parte têxtil, né, que o nosso programa é voltado a isso, né, do vestuário. Nós temos 2 entidades voltadas a isso, a SIG e a AMP. Você escolhe qual que você quiser participar. A SIG normalmente são empresas um pouco mais consolidadas, maiores, e a SIG é a Associação das Micro e Pequenas Empresas, né, inclusive os MEIs, né, estão ali. Ou seja, nessas reuniões setoriais que a gente tem, surgem essas conversas, surgem essas ideias, e assim apareceram outras, né? Sim. Nessas reuniões. É onde você abre a sua mente, onde você conversa, aonde alguém já passou pelo problema que você tem e vai te dizer. E tem a resposta. E tem a resposta. Você pode participar, você pode dar ideia, você vai conhecer muita gente. Às vezes você precisa de um determinado serviço e o cara que está sentado do teu lado, ele presta esse serviço. Exatamente. Entendeu? Então assim, ó, venha participar. É muito importante. Dentro da você escolhe a associação. Não estou fazendo aqui propaganda nem de uma nem de outra, mas ambas são sensacionais nesse quesito. Elas têm os núcleos setoriais, né? Não é só do têxtil, né? Tem o da mulher, o marketing, do marketing, imobiliário, do RH, o imobiliário lá na SIG, o turismo lá na SIG, né? O têxtil da SIG, que também tem na AMP. Então, assim, você escolhe o núcleo de inovação, com o Adriano. Né? Então é muito legal, muito legal participar disso ali. São reuniões curtas, né, Pedrinho? 1 hora por mês. Então, mas, cara, para pensar no seu negócio, troca-se muita informação. O estreito caminho para o sucesso. Exatamente. Pessoal, nós estamos muito próximos da nossa parte final aqui do nosso bate-papo. Eu quero agradecer ao Eduardo Pedrini, ao Douglas Junks, por documentar em fatos tudo que foi levantado até a gente chegar a esse título que é de fundamental importância para a cidade de Gaspar, que é o título da Capital Nacional da Moda Infantil, que vai mudar a estrutura financeira do município. Eu quero que vocês agora, em poucas palavras, explique, agradeça. A palavra é com vocês para que vocês possam finalizar o vídeo, começando aqui pelo Pedrini, depois a palavra está com o Douglas. Olha, eu acho que a gente está com aquele jargão, né? A faca e o queijo na mão, né? Então, a forma que isso aconteceu, a gente fez questão de contar para vocês entenderem o tamanho e as oportunidades que estão na mão. Mas a partir de agora é que a gente pode realmente fazer a diferença. Então, se cada um puder contribuir, participar, né, se unir para que a gente possa realmente aproveitar isso da melhor forma, o resultado vai ser gigantesco. Não só para você, mas para o seu vizinho, vai ser bom para o têxtil, para o turismo, vai ser bom para o comércio. Então é um projeto e é um título que vai ser bom para todos na cidade. Isso vai chegar lá na ponta, no salário, você poder ter uma renda melhor, capacitação, você poder se capacitar. Então eu acho que o grande insight que eu deixo é que a gente pode aproveitar isso e melhorar a nossa qualidade de vida. Sim. Douglas. Eu acrescento as palavras, o Pedrini deu as palavras, eu vou dar as imagens. Como você vai dar as imagens? Gente, olha Eliota. Exato. Olha Pomerode. Olha o que Pomerode mudou nos últimos 5 anos. Tá? Olha Brusque. Né? O que mudou, Gramado é um símbolo nacional, né, de turismo. Sim. Mas tudo foi criado. Sim. Foi construído, né? Gramado é uma cidade construída para o turismo, assim como Pomerode está sendo construída para ser uma nova Gramado. Sim. Então a gente tem aqui perto, muito fácil a gente consegue enxergar o que o Pedrini está dizendo. Mas vamos pegar o mais simples, o mais parecidinho. Aqui do lado, nós tropeçamos lá todo final de semana. Ilhota. Olha o que está acontecendo com Ilhota. Criaram o setor e estão tirando dele
tudo que ele pode dar. Exato. Tá? Então, com isso eu sintetizo tudo que eu quero dizer. Olha para Ilhota. Olha o que Ilhota está fazendo. Tá? Aproveitando as oportunidades. Sim. Tá? E Ilhota está na mesma velocidade de Gaspar, ela é menor. As coisas são proporcionais. Sim. Mas ela está crescendo tanto quanto. Tá? E eu complemento até essa tua fala, é que todas elas, como tu disse, criaram isso. Criaram. No Menal, a questão da cerveja não era da cerveja, eles criaram, aproveitaram o Oktoberfest. Então o trabalho que eles tiveram foi muito grande. Pomerode são 40 anos trabalhando para conseguir evoluir nos últimos 5. A gente não, a gente já é. Então agora o nosso passo é muito menor. Agora é explorar. É explorar. É explorar. O que nós temos. É ir pro resultado mesmo. E para finalizar, eu digo assim, ó, como trabalhador na área têxtil, do vestuário, eu disse, para a indústria têxtil, eu diria que é o que menos vai acrescentar. Porque ela tem uma vida própria, ela tem os seus clientes, ela tem o seu mercado, ela tem a sua estrutura. Sim. Quem tem que explorar é o restante da cidade. É ela que tem que explorar isso tudo aí. Tá? Então, Alan, obrigado. Tá? Eu acho que, eu digo, desde o início da conversa, 2 pessoas estão vivas para contar a história. Começou o trabalho com o Pedrini, comigo e com o Nelson. Por que eu estou falando isso? Eu quero chegar no Nelson. O Nelson não está mais com a gente. Seriam 3 pessoas que poderiam contar a história toda. Tá? E agora nós temos esse programa. Então esse programa talvez é o único que deu a oportunidade de nós contarmos a história toda. Né? E eu lamento muito se eu esqueci o nome de alguém, mas se eu esqueci eu peço 1000 perdões. Eu me esforcei um monte para citar todos, mas eu peço perdão. Mas nem por isso perdeu a importância. Sim. Sintam-se todos abraçados. Todos abraçados. E todos foram fundamentais, né? Agradecidos. Como eu falei, a união de todos, né? Foi uma coisa que saiu da união de todos. Sem essa união. Como as oportunidades, somente com a união de todos. Exato. Bom, eu quero também finalizar o programa de hoje, esse documentário histórico para a cidade de Gaspar, ao lado de Eduardo Pedrini e Douglas Junks, dizendo que, como amazonense, há 11 anos na cidade de Gaspar, casado, 3 filhos, amo esta cidade e enxergo um futuro brilhante para todos os profissionais desta cidade maravilhosa que nós vivemos. Qualidade de vida, infraestrutura, renda, emprego e, sobretudo, um povo ainda mais feliz. O povo gasparense tem tudo na mão e a oportunidade está aí. Então, assim como eu agarrei a minha oportunidade há 19 anos atrás, quando estive pela primeira vez em Santa Catarina e aqui escolhi para viver, chegou a oportunidade da cidade de Gaspar de crescer ainda mais com esse título. Gente, a todos vocês que acompanham o canal Valor Entrevista, um documentário histórico para você, produzido com muito carinho por 2 figuras importantíssimas para este título. Eu me chamo Alan Santiago e este foi o documentário histórico do Valor Entrevista, capital nacional da moda infantil. Deixa aquele like, faz aquele comentário e obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Tchau!